Ideia do Corinthians é apresentar uma proposta de compra por Mateuzinho. Internacional faz nova proposta por Thiago Maia. Everton Cebolinha entra na mira de time italiano. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Já vou pedir para vocês começarem a nos assistir no Facebook. Não esqueça de dar o seu like, não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você do Facebook que não nos segue, ajude no crescimento da nossa página. Somos mais de 21 mil seguidores. Ajude para que nós possamos chegar aí a 50k. Vamos aqui para as atualizações do Flamengo. É isso aí. Vamos começar aqui a falar sobre o Corinthians, que devolveu o Mateuzinho, não aceitou ali alguns termos do Flamengo no contrato, né? Como eu falei para vocês, estou de casa nova, está dando eco ainda, isso vai ser resolvido. A ideia do Corinthians é apresentar ao Flamengo uma proposta para comprar Mateuzinho. O time topa pagar em 2,5 milhões de euros, cerca de 13,4 milhões de reais, fixos, mais 15 milhões, mais 1,5 milhões de euros, cerca de 8 milhões de reais em bônus por metas. Ou seja, o valor pode chegar aí a 4 milhões de euros, cerca de 21,4 milhões de reais. Isso aí, informações do nosso querido Vene Casagrande, né? Uma novela que vai se arrastar, não está tendo problemas apenas com o Mateuzinho, outros jogadores que o Corinthians está querendo contratar aí também. Está uma novela, o presidente, o novo presidente, fez várias promessas aos torcedores de reforçar o seu elenco, tiveram um novo patrocinador aí, o patrocinador Master, né? Que ele levou o time aí ao patamar de primeiro em patrocínio no Brasil, porém o novo presidente está um tanto quanto perdido ainda nas reposições ali, nos reforços do Corinthians. Então, vamos trocar aqui de assunto, né? Falar sobre o Flamengo e as suas excursões no Nordeste. A Federação Sergipana confirma negociações para receber o jogo do Flamengo. Aracaju é a favorita para receber Flamengo e Bangu, né? Então, vamos aqui para a matéria. O Flamengo faz os primeiros jogos do Campeonato Carioca longe do Rio de Janeiro, após estrear em Manaus e depois atuar em João Pessoa, na Paraíba. O clube rubro-negro negocia para atuar em Aracaju. Dessa forma, a Federação Sergipana, a FSF, né, FSF, confirmou nesta terça-feira, ontem, dia 23, que está em negociações para a realização do evento no estado. Veja a nota que foi emitida pela federação. Abre aspas aqui. A Federação Sergipana de Futebol vem a público esclarecer que está intermediando a possível vinda de uma partida do Campeonato Carioca de 2024 para Aracaju, desde o início do mês que a entidade segue em negociação com empresários locais e representantes de clube de regatas do Flamengo. As tratativas estão em andamento com reuniões diárias com as autoridades e órgãos competentes, mas até o fim da tarde de terça-feira ontem, absolutamente nada foi fechado oficialmente, né, entre as entidades. A Federação Sergipana de Futebol reforça que apenas está intermediando essa possível vinda de uma partida do Campeonato Carioca para a região do Arena Batistão. Caso aconteça, a logística do jogo, como venda de ingressos e outras demandas, serão exclusivamente de responsabilidade dos organizadores da partida. Muitos boatos estão sendo divulgados com acertos, datas, locais e até possíveis valores dos ingressos. A Federação Sergipana de Futebol lamenta as informações inverídicas que foram divulgadas e a entidade está à disposição para quaisquer esclarecimento, fecha aspas. É isso aí. Está havendo alguns boatos lá, que já está tudo acertado, que já tem local, em preços de ingressos. Isso são factoides, isso é mentira, é fake. Eles ainda estão negociando e ainda não tem nada concretizado, né? O jogo em Sergipe, o Flamengo segue trabalhando aí para realizar
o jogo diante do Bangu, em Aracaju. E a partida está marcada para o dia 15 de fevereiro. E o confronto é válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, que será disputada às 21h30. Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Dinheiro por metas. Veja os detalhes da nova proposta do Internacional por Thiago Maia, do Flamengo. O Internacional recuou estrategicamente para fazer uma nova proposta ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo está certíssimo em endurecer aí essa negociação. Todos os clubes que vão negociar com o Flamengo, eles sempre fazem jogo duro, eles sempre jogam o valor lá para cima. E por que o Flamengo é obrigado a vender os seus jogadores a preço de banana, né? Então, seguindo aqui, ó, Internacional aguarda resposta do Flamengo sobre Thiago Maia. O Flamengo não relacionou Thiago Maia para a viagem aos Estados Unidos e, afinal, o volante negocia com o Internacional. Porém, o acerto com o time gaúcho não é simples. Agora, para fechar com o jogador, o clube de Porto Alegre enviou uma proposta incluindo valores por metas e aguarda a liberação do Flamengo para contratar o volante de 26 anos de idade, né? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Internacional ofereceu desta vez 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, mais 800 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, em metas por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia, né? Na primeira proposta recusada pelo Flamengo, os gaúchos colocaram na mesa 3 milhões de euros fixos pelas mesma fatia sem bônus, ou seja, pelos mesmos 50% dos direitos econômicos do atleta. Então vamos ver se o Flamengo vai aceitar essa nova proposta por Thiago Maia ou se o Flamengo vai querer exigir outros valores, né? Então vamos mudar aqui de assunto, né? Vamos falar agora sobre acordo milionário que o Flamengo pode ter aqui, ó. O Flamengo Flamengo se aproxima de acordo que pode render mais de 250 mil reais. Aí os antes piram e perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo. Definição deve ocorrer nesta semana, com faturamento previsto para superar a barreira de R$1 bilhão em 2024. O Flamengo está perto de fechar um acordo milionário nos próximos dias. O rubro-negro aí encaminhou a venda de 2 direitos de exploração das placas de publicidade em jogos com o mandante por 5 anos, de 2025 a 2029. A empresa, que ainda não pode ter o nome revelado, repassará ao Flamengo o valor de 45 milhões de reais por ano, ou seja, 225 milhões de reais no total. Além disso, haverá aí um adiantamento de 25 milhões como garantia que está previsto para entrar nos cofres do Flamengo ainda em 2024, chegando aos 250 milhões. O Portal Extra divulgou esta informação, ou seja, tem mais dinheiro entrando nos cofres do Flamengo, dessa vez aí pelas placas de publicidade que ficam no estádio, nos jogos do Flamengo em que ele for mandante. E se tem muito dinheiro chegando, por outro lado, o Flamengo está investindo pesado em contratações para 2024. O clube anunciou Nicolas de la Cruz por 77,7 milhões de reais, pagamento que foi pago à vista ao River Plate da Argentina, e ainda o Mengão está prestes a oficializar o acordo com Matias Vinha, que chega da Roma da Itália por 43 milhões, e a diretoria ainda tenta trazer o zagueiro e o volante e ponta, e negocia com Léo Ortiz, Domingues Duarte, Al-Musrati e Luiz Henrique. Esses são alguns dos jogadores que o Flamengo está negociando. Por falar em Al-Musrati, né, que entrou no radar do Flamengo em meio à viagem dos dirigentes rubro-negros pela Europa, o Flamengo entrou em contato com o Braga de Portugal com o objetivo de contratar o volante Al-Musrati por empréstimo. No entanto, o time português negou ceder o atleta ao mais querido e definiu aí um valor de 12 milhões de euros para vendê-lo, cerca de 64 milhões de reais na cotação atual.
E conforme informações aí do jornalista Júlio Miguel Neto, o Braga definiu que não pretende prestar ao Musrati nesta janela de transferência. Além disso, o clube português relatou ao Flamengo que deseja receber pelo menos 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões, por 50% dos direitos econômicos do atleta, né? E o Flamengo, desse modo, recuou na negociação pelo volante. Apesar do pulso firme dos dirigentes portugueses, o Flamengo continua com Al-Musrati no radar. Atualmente, o atleta é o único da posição na qual os diretores rubro-negros iniciaram negociação, ou seja, o Flamengo ainda não acionou um plano B caso não consiga contratar Al-Musrati. E segundo informação do portal Torcedores, né, o Al-Musrati já está procurando uma peça de reposição para Al-Musrati em meio às negociações com o Flamengo. Não tem nada concretizado, mas eles já estão se precavendo, né? Agora vamos falar aqui do Ouro do Rei, vamos falar de Renato Abreu, que está morando lá nos Estados Unidos, né? E o Renato Abreu foi aí visitar os jogadores do Flamengo que estão fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, e o mesmo rasgou elogios ao técnico Tite, né? O Renato Abreu, que já trabalhou com o Tite no Corinthians, né, falou muito bem aí do nosso querido técnico Tite, que não era muito querido pela torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo dizia que ele não tinha uma identificação com o time do Flamengo, mas os treinamentos estão indo bem, ele está conseguindo recuperar vários jogadores. Eu vou trazer aqui o que disse Renato Abreu a entrevista aí à Flá TV. Abre aspas aqui, ó. O Tite tem um poder de gestão muito forte, um cara vitorioso, que tem muita fé, um cara que participa, um cara que é família. Ele tenta arrancar do jogador, mesmo que esteja em um momento ruim. Tenta arrancar o máximo dele para poder executar. Ele mesmo sabe que a vida é uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, outra está em cima. Depende muito de como vai administrar esse jogador que você tem na mão. Eu acho que ele faz um bom trabalho, fecha aspas, disse Renato Abreu, e ele continua aqui. Abre aspas, como eu já ouvi as preleções dele, preleção lá no Corinthians, era brabo. Tinha alguns que a gente tinha que preparar o peito para ele dar umas porradinhas, mas é motivacional. Te dá um ar muito grande para você entrar na partida e te dar confiança que é o necessário para você poder jogar, fecha aspas, explicou Renato Abreu. Eu estou gostando particularmente do trabalho inicial de Tite. Inicial esse ano, iniciou no ano passado, conseguiu alcançar a meta pretendida, que era colocar o Flamengo na fase de grupo da Libertadores da América. Então, estamos vendo jogadores jogando melhor, jogadores com mais disposição, com mais entrega, com mais gana. Estamos vendo movimentação tática, movimentação técnica. É um Flamengo completamente diferente. Está realmente ali tirando o melhor dos jogadores que tem nas mãos, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, né? O Flamengo acerta detalhes para anunciar contratação de Matias Vinha. Eu vou trazer para vocês os valores. Finalmente, Matias Vinha vem, né? Depois de longa negociação, o Flamengo está prestes a anunciar o segundo reforço da temporada para 2024. Matias Vinha, da Roma, da Itália. Isso porque o mais querido acertou os detalhes que faltavam com o clube italiano e agora está tudo ok para a contratação do lateral esquerdo. Segundo o jornalista italiano Di Marzio, o Flamengo vai pagar 8,1 milhão de euros, cerca de 44 milhões. Além disso, estão incluídos mais 1 milhão de euros, cerca de 1 milhão em bônus, e 500 mil euros, cerca de 2,7 milhões, se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, e mais 500 mil euros, mais 2,7 milhões, se o Flamengo for campeão da Libertadores da América. A forma de pagamento: antes de mais nada, o Flamengo irá pagar o valor de 8,1 milhão de euros em 44 milhões por Matias Vinha de forma parcelada a Roma. Serão 4 prestações em 4 anos, ou seja, uma por temporada. Desse modo, as cifras não terá peso inicial no orçamento do clube rubro-negro. Com isso, o Flamengo fará o primeiro pagamento no valor de 1 milhão de euros
cerca de 5,3 milhões na cotação atual, ainda em 2024. Na sequência, serão 3 parcelas anuais em 2025 e 2027, até completar o valor restante de 38,8 bilhões de reais. Ou seja, em suma, com o acerto nas negociações, o Flamengo pode anunciar a contratação de Matias Vinha a qualquer momento. O lateral esquerdo será o quarto uruguaio do elenco do Flamengo, que já tem aí Arrascaeta, Guilherme Varela, Nicolas de la Cruz, ou seja, Fla Uruguai. O Flamengo formou aí Fla Uruguai. Então, sabemos que o Flamengo terá muitos problemas na Copa América, né? Que esses jogadores com certeza serão convocados pela seleção do Uruguai. E lembrando que a Copa América não vai paralisar o Campeonato Brasileiro por conta dela. Então, meus queridos e minhas queridas, chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, não é inscrito, se inscreva. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!